Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula na sexta-feira, né? Sextou, estamos aqui estudando. E estamos na unidade 18, né? Estamos quase finalizando todas as unidades. Acho que tem 24 unidades, né? Falta pouco, estamos na reta final. O vestibular também não está muito longe. Mas então vamos lá. A gente ainda vai continuar os estudos nessa linha de equilíbrio. E hoje a gente vai ver equilíbrio iônico. A gente vai falar sobre equilíbrios iônicos e foi o que eu falei no slide anterior. Bom, equilíbrios a gente continua naquele conceito de que é um estado do sistema onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e em que a concentração das substâncias que participam dessa reação vão ser constantes nesse estado. Só que aqui a gente vai estar trabalhando de íons, certo? Então, de reações em que a gente tem a ionização da substância ou a dissociação da substância em seus respectivos íons, né? Então, por isso que a gente chama de equilíbrios iônicos, beleza? Vamos então relembrar primeiro o que são íons, certo? Eu imagino que vocês tenham visto já esse conceito lá na frente de Química 1, só que eu quero resgatar aqui para que a gente fique bem situado para saber o que cada coisa significa, né? Porque depois, às vezes, a gente não lembra e vai levando assim e nem lembra o que é um íon, por exemplo. Então, íon são espécies químicas carregadas, certo? Então, na natureza a gente pode ter substâncias que perderam um elétron, então essa substância é carregada positivamente, porque a gente tem excesso de carga positiva pelo fato dos prótons, por nós temos prótons no núcleo. Então vamos lá, vamos lembrar que a mesma quantidade de prótons que a gente tem no núcleo é a mesma quantidade de elétrons que a gente tem na eletrosfera. Se a gente tirar um elétron, vai ficar uma carga positiva em excesso. Então a gente chama essa espécie, esse íon de carga positiva, de cátion. Agora, se eu acrescento um elétron a mais na minha substância, né, a minha espécie química, então a gente vai estar trabalhando com um íon negativo. E um íon negativo é um ânion, certo? Então, basicamente, um íon é uma espécie química com carga, certo? Pode ser positiva ou negativa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver sobre equilíbrios químicos é o produto iônico da água, que esse é uma base, assim, para bastante coisa, né? Então, vamos lá, o produto iônico da água. A água é um eletrólito muito fraco, ou seja, ela não vai tender a se ionizar, então ela se ioniza numa taxa muito pequena. Ela não é um bom eletrólito, né? Então, numa solução onde você tem água, você vai ter poucos íons, não vai ter muitos íons, não vai ter muita espécie com carga lá naquele sistema. Ou seja, a água pura, a água sem minerais nem nada, ela não conduz eletricidade. Por exemplo, se você destilar a água, né, então a água pura, ela não vai conduzir eletricidade, beleza? Por quê? Como a água ela se ioniza numa taxa muito pequena, a gente vai ter poucas espécies carregadas naquele sistema. Ou seja, né, só é capaz de conduzir eletricidade um sistema que tem bastante carga dentro daquele sistema, certo? E como os íons são espécies carregadas, pode ser positivo ou negativo, quanto menos íons eu tiver no meu sistema, menos capacidade aquele sistema vai ter de conduzir eletricidade. Então, a água, um sistema onde só tem água e água pura, a gente vai ter essa situação, onde a condutibilidade elétrica vai ser bem baixa. E aqui a gente consegue observar a reação de ionização, né, a equação de ionização da água. Então, a gente tem água na sua fórmula de molécula, como molécula, e aqui no produto a gente tem os íons da água. Então, a gente tem o íon hidrônio, certo? O H+, mais o íon hidroxila, o OH-. Então, a água consegue se ionizar nessas respectivas espécies químicas, H+, e OH-. Só que essa taxa de ionização é muito pequena, é muito, muito, muito pequena. Que quando a gente colocar essa equação
numa expressão de constante de equilíbrio, a gente vai meio que desconsiderar o H2O. Por quê? A concentração de H2O como molécula no meu sistema vai ser basicamente constante. Por que, professor, que é constante? E isso, inclusive, está falando na apostila, né? Então, eu quero explicar isso bem para vocês entenderem do porquê que a gente vai considerar que a água na sua fórmula de molécula vai estar numa concentração constante, sendo que ela está se ionizando. Você assim, mas ela está se ionizando, mas vai se manter com concentração constante? Não estou entendendo isso muito bem. É basicamente isso, ó. Vamos supor que a gente tem uma concentração 1. Uma concentração 1. E eu começo no meu reagente com uma concentração 1. E aí o meu produto, quando eu formo o meu produto, a concentração do produto é de 0,000000001, por exemplo. Se eu for subtrair esse valor aqui de 1, é como se eu não estivesse subtraindo nada, certo? É como se eu continuasse tendo 1, concentração 1 no meu reagente. Por mais que do meu reagente tenha se convertido 0,00000001 para produto, entendeu? Por isso que a gente fala que a concentração de H2O é como se mantesse constante na equação de ionização da água. Porque a taxa que se ioniza é muito pequena, que meio que não interfere na concentração do reagente, que é a água. Vocês conseguem compreender isso? Acho que deve ter ficado claro, né? Só vocês fazerem na calculadora. Pega a calculadora e façam 1 menos 0,00000001. Vocês vão ver que não vai diminuir nada, basicamente. Mas, mesmo assim, ionizou. Por mais que seja um valor pequeno, ainda assim ionizou, certo? Bom, então, como a gente vai considerar que a concentração do nosso reagente, que é a água, é constante, a gente pode tirar ela da nossa constante aqui, dessa expressão. E então, aqui a gente vai ter o produto iônico da água. O produto iônico da água é KW. KW. Então, a gente representa por KW. Então, KW é igual ao íon hidrônio vezes o íon hidroxila, certo? Então, ó, produto iônico é a multiplicação dos íons que a água forma devido à ionização, certo? Então, nos respectivos íons que ela forma, a gente faz o produto, ou seja, a multiplicação deles. Por isso, produto iônico da água, beleza? Que é representado por KW. E esse KW ele só vai variar com a temperatura. Então, por exemplo, se for a 25 graus Celsius, o KW sempre vai dar o mesmo valor. Ele só vai modificar se eu modificar a temperatura, certo? Não importa quanto de concentração que eu colocar, não vai modificar. Mas se eu alterar a temperatura do meu sistema, eu vou mudar o produto iônico da água, que é o KW, certo? Bom, espero que tenha ficado claro. O produto iônico da água, a gente vai ver aqui numericamente qual que é o valor de KW. E aqui a gente está considerando a 20 graus Celsius, tá? E como eu falei no slide anterior, a gente só vai alterar o KW se alterar a temperatura. Mas, basicamente, quase sempre os exercícios vão considerar o KW a temperatura ambiente, que é mais ou menos 20 graus Celsius, certo? Então, por isso que é bom a gente decorar esse valor aqui. Só que vamos ver como que a gente chega a esse valor primeiramente. Então, aqui, novamente, temos a equação de ionização da água, beleza? Então, a água molecular, ela vai lá e se ioniza em H+, e OH-. De 1 litro de água, a molécula de água que vai se ionizar é só 1,0 vezes 10 a menos 7, certo? Então, tipo, de 1 litro de água, em 1 litro de água a gente vai ter muitas moléculas de água. Só que desse 1 litro, apenas 1,0 vezes 10 a menos 7 mols vão se ionizar, certo? Vão participar dessa equação de ionização. E aí, na concentração dos produtos, a gente também vai ter 1,0 vezes 7 a menos 7 mol por litro e 1,0 vezes 10 menos 7 mol por litro, certo? E aí,
Para a gente fazer o cálculo de kW, para a gente saber quanto que vale kW a essa temperatura aqui, a gente vai fazer o produto iônico da água, certo? Agora colocando valores. Então, a gente sabe que... Então, lembra que a gente pode escrever H+, ou H3O+, que eles são sinônimos, mas o H3O+, é mais completo. Ele consegue descrever melhor o que acontece do que só o H+. O H+, é uma forma simplificada. Vocês lembram disso? A gente viu lá em ácidos. Então, a gente coloca aqui os valores das concentrações que a gente tem a 25 graus Celsius. Agora, para calcular kW. Então, a gente coloca esse valor para H3O+, e esse valor para OH-. Então, fazendo essa multiplicação, a gente chega a um valor de 1,0 vezes 10 a menos 14 mol por litro, certo? E aí, isso daqui é matemática básica, só para vocês não se perderem, tá? Então, aqui, como é uma multiplicação, a gente repete a base e somos os expoentes, tá certo? Então, vai ficar vai ser menos mais menos 7, que vai ser menos 14, tá certo? Então, vejam agora com os valores de 1 litro de água, a constante que a gente vai ter, kW, a constante de água, que é kW, a gente só vai ter 1,0 vezes 10 menos 14 mol por litro em forma de íon. É muito pouco. É muito pouco. Então, 14 é 1,0 vezes 10 a menos 4 é um valor assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É um valor muito pequeno. Então, a água, como eu disse, a água é um eletrólito fraco, é um eletrólito ruim. Olha só a quantidade de íons que a gente vai ter no sistema com água. Quase nada, né? Muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Certo? Então, ó, tudo isso de zeros, para vocês verem. Então, por isso que a gente fala que a concentração de H2O, que é a molécula de água, é quase constante. Porque subtrai esse valor da concentração de água que tem, não vai mudar quase nada. É por isso que a gente considera como sendo uma concentração constante. Vocês conseguem entender isso? Então, esse é o valor aqui que a gente pode decorar, tá? Porque, basicamente, os exercícios quase sempre vão considerar que está a 25 graus Celsius. Então, HW vai ter esse valor. E esse conhecimento aqui do valor de KW é muito legal saber, porque aí a gente consegue calcular pH, pOH, e a gente vai ver isso na próxima unidade. Então, ali a gente viu num sistema onde só tem água, como que vai ser o equilíbrio para um sistema onde só tem água. Então, como que vai ser, né? Um sistema que só tem água. Vai ter dissociação, vai ter ionização, vai dar para conduzir eletricidade, vai dar para isso, tem como calcular constante, então a gente já viu isso, certo? E a gente chega à conclusão que em um lugar onde só tem água pura é uma solução neutra, ou seja, uma solução em que o OH+ e o OH- têm a mesma concentração. Então, a gente nem tem H+ em excesso e nem OH- em excesso. É igual, certo? É o que a gente consegue observar aqui. Então, em meio neutro, quando H+ é igual a OH-, isso a gente consegue quando a gente tem uma solução só de água pura, é onde a gente só tem água pura. Isso vai ser uma solução neutra. Só que agora, quando a gente tiver uma solução básica, uma solução ácida, né? Como que vai ser esse comportamento? Como a gente consegue identificar? Como a gente vai saber se a solução é ácida ou básica? Neutra a gente sabe que quando for água pura, né? Quando for água pura, a gente vai ter uma solução neutra. Vamos ver as outras. Aqui a gente vai ver o comportamento de uma solução ácida, como a gente consegue ver se uma solução é ácida ou não. E para ver essa questão do equilíbrio iônico para a solução ácida. Por que a gente usa esse conceito de equilíbrio iônico para uma solução que tem ácido, uma solução que tem base, por exemplo, que a gente vai ver no próximo slide?
Porque ácidos se ionizam, certo? E bases se dissociam. Então, são soluções onde que a gente sabe que vai ter íons, e por isso que a gente consegue atribuir esse conceito de equilíbrio iônico para esse tipo de solução. E a gente viu já lá nas unidades de ácido e base que eles realmente se ionizam e eles se dissociam, certo? Então, aqui a gente tem uma reação de um ácido se ionizando. Lembrando que o termo que a gente usa para ácido é ionização, porque ácidos são compostos moleculares, certo? São moléculas. E moléculas se ionizam, porque em tese eles não são íons, mas eles tornam-se íons. Ok? Então lá, a gente tem HCl, que é ácido clorídrico, numa solução aquosa, então mais água, e forma o íon hidrônio mais Cl-, que é o íon cloreto, certo? Então, ó, como o produto H+, OH- é constante, se H+ aumenta, consequentemente OH- diminui, certo? Então, ó, se a solução é aquosa, a gente sabe que o produto iônico da água, H+ e OH- estão na mesma concentração. Só que se a gente introduz um ácido dentro desse sistema, que só tinha água, a gente vai ter o processo de ionização desse ácido. E esse ácido vai liberar H3O+. Não foi isso que a gente viu por definição do que é um ácido? A gente definiu que ácido em solução aquosa vai liberar como único cátion H3O+. Então, é o cátion que ele libera. Então, se a gente está liberando mais H3O+, consequentemente, a gente vai ter um aumento no H+, e uma diminuição do OH-, porque eu estou introduzindo mais. Eu coloquei uma molécula que, majoritariamente, o que ela libera é H3O+, certo? Então, em um meio ácido, o meio ácido é quando H+ é maior que OH-, certo? Então, é quando eu tenho um excesso de H+. Então, o meio ácido é quando eu tenho um excesso de H+. Então, H+ maior que OH-, beleza? Porque o ácido se ioniza e libera H+. Então, obviamente, a gente vai ter mais H+ do que OH-. Certo? Então, ó, a 25 graus Celsius teremos em um meio ácido H+, O, maior que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E OH- menor que 1 vezes 10 menos 7 mol por litro. Lembra que esse é o valor quando a gente tem a água a 25 graus Celsius, a gente viu que esse é o valor. Então, se eu estou dizendo que tem mais H+, então vai ser superior ao valor que a gente tem da água. E se a gente fala que diminui o OH-, então vai ser menor que aquele valor que a gente viu lá do produto iônico da água, certo? Agora, aqui a gente vai ver para soluções básicas, né? Para solução básica, como vai ser o comportamento. Então, vamos lá, lembrar o conceito da teoria de Arrhenius para bases. Isso a gente viu, lembrando, lá na unidade... Bom, eu não vou lembrar a unidade agora, mas é sobre funções inorgânicas bases. Então, NOH é uma base e ele vai liberar majoritariamente OH-. Esse é o íon, é o ânion que ele vai liberar. É o único ânion que ele libera, é o OH-. Então, numa solução aquosa, a base vai liberar OH-, certo? Então, em um meio básico ou alcalino, isso são sinônimos, básico e alcalino são sinônimos, é quando OH- é maior que H+. Então, quando eu tenho um excesso, quando eu tenho mais OH- no meu sistema, então eu vou ter um meio básico, certo? Porque essa é a característica de uma base, liberar OH-, certo? Então, quanto mais OH- que eu tiver naquele sistema, mais básico e alcalino vai ser aquele sistema, tá certo? Então, lá, 25 graus Celsius, teremos um meio básico. OH- maior que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro e H+ menor que 1 vezes 10 menos 7 mol por litro, certo? Então, é isso. Ó. Quando a gente tem uma solução ácida,
a gente tem um excesso de OH+, e quando a gente tem uma solução básica, a gente tem um excesso de OH-, certo? Então, a gente, na ácida, tem um aumento do OH+, uma diminuição do OH-, e no básico, a gente tem um aumento do OH- e uma diminuição do OH+. Bom, então agora a gente vai fazer a parte de conta, a parte quantitativa, certo? Como a gente fez lá no equilíbrio normal, vamos dizer assim, no primeiro equilíbrio que a gente viu, a gente conseguia valores de constantes de equilíbrio. E para constante de dissociação e ionização, a gente também consegue. Então, para constantes em que a gente tem em soluções que a gente tem base, a gente consegue constantes de dissociação. E para soluções que a gente tem ácido, a gente consegue constantes de ionização. Então, constante de dissociação, obviamente, é para base, porque a gente sabe que base se dissocia em meio aquoso, certo? Porque bases já são formadas por íons. A única coisa que ela faz na solução aquosa é separar nos seus respectivos íons, certo? Então, lá, constante de dissociação básica. Qual que é a nomenclatura que a gente usa o símbolo? Kb. Então, toda vez que a gente vê Kb, a gente vai saber que é constante de dissociação básica, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Para a base NHO4, que é hidróxido de amônio, em solução aquosa, temos o equilíbrio. Então, esse equilíbrio. A gente tem NHO4, é difícil falar um monte de H, NH4OH, se dissocia em íon amônia e íon hidroxila, tá? Então, a constante de equilíbrio expressa em concentração e quantidade de matéria é dada por. Então, aqui a gente coloca o produto em cima e o reagente embaixo, certo? Ah, e algo legal de se falar. Geralmente, a gente, né, caso tenha uma exceção que eu não saiba, mas assim, na maior parte das vezes, no equilíbrio básico, no equilíbrio ácido, as substâncias que estão, todas as espécies que estão na equação química vão entrar na expressão de constante. Por quê? Porque a gente está num sistema aquoso, certo? A gente está num sistema aquoso. E quando a gente tem um sistema aquoso, a gente considera a constante de equilíbrio. Lembra que a gente não considerava quando era um sólido, certo? Mas como a gente está trabalhando no sistema aquoso, todas as substâncias vão estar corroborando para a nossa constante. Então, é assim que a gente se escreve a constante básica, certo? A constante de dissociação básica, Kb, certo? Então, Kb a gente se escreve como se fosse a outra, só que essa daqui a gente usa para base, certo? Kb, ok? Mas sabe por que eles colocam Kb? Porque geralmente tem tabelas que já são dadas com o valor da constante de dissociação das bases. Ele já tem tabelado, né? Então fica mais fácil ter o Kb assim certinho. Então eles colocam uma tabela escrito Kb igual a tanana, tanana e o valor. Por isso que tem o símbolo para essa constante. E aí a gente tem a constante de ionização ácida, ionização, porque ácidos são moléculas e elas tornam-se íons, elas formam íons, né? Elas não são formadas por íons, elas tornam-se, certo? Por isso ionização. Então, constante de ionização ácida, a gente representa por Ka, certo? Então, básica era Kb, ácido é Ka. Tá? Então, para o ácido HCN, em solução aquosa, temos o equilíbrio. Então, ó, aqui a gente tem a reação reversível. Então, ó, KCN, vai lá, se ioniza, forma o H+, mais CN-, certo? Vamos lá, a constante de equilíbrio expressa em concentração, quantidade de matéria dada por. Aí aqui, Ka igual o produto, que são os íons, dividido pelo reagente, que é o ácido, certo? Então, geralmente, nesse tipo de equilíbrio, a gente vai ter apenas um reagente e às vezes dois produtos. Então, geralmente, tá? Então, geralmente vai ser dessa maneira. Porque é um ácido que está se dissociando. Então, isso é denominado
constante de ionização ácida, certo? Ka, beleza? Aqui a gente vai para os exercícios. Eu escolhi 2, porque às vezes, ultimamente, tem feito umas aulas meio compridas, eu espero que eu não me estenda muito nessa. Mas, gente, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, qualquer exercício que vocês tentaram fazer na apostila e não conseguiram, vocês podem tirar dúvida comigo. Porque, como o tempo é de 30 minutos de aula, teve uma que eu fiz 40, mas foi um caso específico, não dá para fazer todos os exercícios da apostila, certo? Porque eu tenho que dar o conteúdo e fazer um exercício ou outro. Então, com certeza, vai ficar alguns no meio do caminho que às vezes vocês acharam difícil e não conseguiram resolver. Que às vezes vocês mandam para mim, eu consigo ajudar vocês e vocês resolvem entender o exercício. Então, podem tirar dúvida comigo, tá certo? Então, vamos lá. Esse é o exercício 1, um exercício básico, só para a gente entender esse conceito de Ka. Para que a gente usa o Ka? No que ele nos ajuda, no final de contas, né? Então, vamos lá. Ó. Aqui tá falando, coloque os ácidos abaixo em ordem crescente de sua força. Então, a gente vai começar do ácido mais fraco para o ácido mais forte, tá certo? Bom, professora, como a gente vai conseguir descobrir se o ácido é forte e se o ácido é fraco, certo? Então, o que caracteriza um ácido forte? Um ácido que se ioniza em uma grande quantidade. Então, ele tem um grau de ionização alto. Então, ele se ioniza bastante, certo? Então, se eu tenho um K alto, significa que eu tenho uma alta concentração de íons. Ou seja, se eu tenho uma alta concentração de íons, é porque o meu ácido está pouco na forma molecular naquele sistema. Vocês conseguem entender isso? Certo? Então, no reagente a gente tem a molécula do ácido e no produto a gente tem ele ionizado, os seus respectivos íons que ele formou. Então, se eu tenho mais íons no meu sistema, significa que o meu ácido se ionizou bastante, então ele é forte. Se eu tenho mais moléculas, né, se eu tenho esse ácido na forma molecular, significa que ele é um ácido fraco, que ele não tem muita capacidade para se ionizar, então ele não tem facilidade para se ionizar. A gente vai observar isso através do Ka. Se o Ka for alto, significa que o nosso ácido é forte, porque existe bastante concentração de íons no meu sistema, certo? Que foi o que o ácido liberou. Se o meu Ka for baixo, significa que meu ácido é fraco e ele não tem facilidade para deixar essa forma molecular e formar íons, certo? Então, vamos observar os valores de Ka. Ó, se a gente observar, esse é o nitroso. O ácido nitroso tem um Ka de 4,0 vezes 10 a menos 4. É um Ka alto, certo? Ó, porque, por exemplo, se a gente escrever em forma decimal, vai ser 0,1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá certo. Então, vai ser 0,004. É um valor legal até. Esse daqui, ó, já vai aumentar uma casa decimal, então vai ser um valor menor ainda. Então, ó, esse daqui vai ser assim, por exemplo. 0,00, a gente acrescenta mais um zero. 0,18. Então, ó, um valor menor. Então, a gente tem que observar nesses casos a potência aqui. Porque eles estão em notação científica, né? Vocês lembram como ver uma notação científica. Então, quanto maior for o meu número negativo, significa que eu tenho mais casas decimais, então meu número é menor, bem pequenininho. Então, tem muitos zeros, então é um número bem pequeno, certo? Então, ó, entre esses dois está aqui elevado a menos 4, ó, tanto o HNO2 quanto o HF estão elevados a menos 4, só que 7 é maior que 4, certo? Então, HF é o maior. Então, vamos colocar ele no final da lista. Então, vai ser HF maior. Aqui. Aí, o HNO2 fica depois do HF. NO2. Menor que. Aí, ó. O ácido acético é menos 5. Então, ele vem depois.
H3CCOOH menor O. E o último é o HCN, que é menos 10. Então, ó, tem muitos zeros depois da vírgula, então é um número bem pequeno. Aí ficou em ordem crescente agora, então, ó. Ah, não, é o contrário, gente, calma aí. Eu coloquei a boquinha do lado errado, calma aí. Aí, agora tá na ordem crescente, pronto. Então, HCN é menor que o ácido acético, que é menor que o ácido nitroso, que é menor que o ácido fluorídrico, certo? Então, essa é a ordem. A gente analisa pelo valor de Ka se um ácido é forte ou não. Quanto maior for o valor de Ka, mais forte vai ser o meu ácido. Quanto menor, menor vai ser meu ácido. A força do meu ácido. Esse é o exercício 7 agora, certo? E esse exercício aqui, eu trouxe ele propositalmente, escolhi ele a dedo, por quê? Porque na unidade, eles não explicam o conceito que precisa para resolver esse exercício. Então, eu até entenderia, na hora que vocês fizessem, de errar e depois não saber do porquê errou. Então, por isso que eu já trouxe ele aqui, certo? Porque eles não trouxeram o conceito de diluição de Ostwald, ou Oswald, uma coisa assim. Gente, não me pede pra ficar pronunciando o nome do povo da química, que eu tenho uma dificuldade tremenda. Enfim. Então, eu vou explicar pra vocês, mas basicamente o que vocês têm que fazer é meio que decorar esse coisa, mas eu vou falar o caso em que a gente usa ele, tá certo? Então, ó. A 7 é a seguinte: a constante de ionização do ácido acético a 20 graus Celsius numa solução 2 vezes 10 menos 2 mol por litro, sabendo-se que nessas condições o seu grau de ionização é 30% é. Então, o que ele quer descobrir aqui? Ka. Ele quer saber qual que é o valor de Ka para o ácido acético a essas condições, a 20 graus Celsius numa solução em que a concentração é de 2 vezes 10 a menos 2 mol por litro, correto? Bom, então, ele nos dá a informação que o grau de ionização do nosso ácido acético é de 30%, certo? Do valor que a gente tem, da concentração, 30% disso vai ser ionizado. Bom, o movimento mais natural que seria para resolver esse exercício ia ser o seguinte: eu vou mostrar o errado e depois vou mostrar o certo. Mas eu entendo se vocês tivessem pensado dessa maneira. Então, o que poderia ser feito? Fazer, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a menos 2 é o 100%. É a concentração 100% que eu tenho de ácido acético no meu sistema, na minha solução. Eu quero tirar 30% disso para saber quanto que é 30% desse valor, que aí vai ser o quanto que meu ácido acético se ioniza na solução. X. Aí eu faço cruzado aqui, eu chego no valor, eu acho que é de 0,006, uma coisa assim. Aí desse valor que eu encontro, eu vou lá e subtraio da concentração. E aí, em tese, eu encontro o Ka. Mas não é esse movimento que a gente vai fazer para resolver esse exercício. A gente vai usar essa fórmula aqui. Então, qual que é a minha dica para usar essa fórmula? Toda vez que a gente tiver o exercício nos dando o grau de ionização, a gente usa esse valor. Por quê? Porque nessa fórmula, a gente tem grau de ionização como uma das variáveis na nossa fórmula, certo? Um dos valores que pode ser colocado nele, ou que pode ser encontrado, né? Então, quando ele fala sobre grau de ionização, dá o valor do grau de ionização e a concentração que a gente tem, com certeza a gente vai poder usar essa fórmula aqui, tá certo? Então, o exercício falou de um ácido, falou que quer saber o constante de equilíbrio, e o que ele me deu foi grau de ionização, vocês usam essa fórmula. E esse I aqui é só índice, né? Então, o que a gente quer encontrar é o Ka, então a gente coloca Ka é igual. Para a conta, a gente não vai usar porcentagem aqui, né? Então, a gente vai transformar essa porcentagem que ele nos deu em valor decimal. Então, como a gente transforma? A gente faz 30 dividido por 100, certo? Que vai dar 0,03, certo? Então, ó,
o grau de ionização é igual a 0,3, não, é 0,3, 0,3. Aí vai ser, ó, porque é 30 por 100, aí vai ser 1, 2. Aí aqui vem um 0 e vem a vírgula. 0,3. Então vai ser Ka 0,3 ao quadrado vezes a concentração, né? Então, ó, 2 vezes 10 a menos 2 dividido por 1 menos o grau de ionização, que é 0,3, certo? Então, vocês viram que o exercício, ele me deu tudo que eu precisava, só que o problema é que nesse exercício vocês não tinham o básico, que era a fórmula. Então, porque a apostila não deu isso para vocês. Só que eu já estou dando para vocês saberem como resolver, certo? Por isso que eu estou resolvendo aqui. Então, se a gente sabe a fórmula, o exercício está nos dando basicamente tudo que a gente precisa, e a gente só precisa colocar na fórmula os valores, então é batatinha, é fácil, mano, chupeta, certo? Só que a dificuldade é que a gente não sabia da existência dessa fórmula, só que agora a gente sabe. E aí, outra dica é que a gente não vai colocar porcentagem aqui, né? A gente não vai calcular com porcentagem. Então, a gente transforma essa porcentagem em valor decimal, certo? Então, ó, então vai ser 0,3 ao quadrado, que vai ser 0,09, alguma coisa assim. Deixa eu fazer a conta certinha para ver. Tá certo, 0,09. Então, vai ficar... Calma aí. 0,09. Aí, vezes 2 vezes 10 menos 2. Aí, dividido por 1 menos 0,3, que vai ser 0,7, né? 1 menos 0,3 é 0,7. Aí, aqui a gente faz essa multiplicação, esse produto aqui. Então, vai ser 0,02 vezes 10 a menos 3, que vai dar 0,0, que aí vai ser 0,0018. E isso dividido por 0,7. Fazendo essa divisão, a gente tem o valor de Ka, certo? E o valor que a gente vai encontrar vai ser de 0,0123025. Aí a gente faz notação científica, porque é como está escrito nas alternativas, então vai ser assim, ó. Quantas casas decimais, quantas vírgulas a gente vai pular? Uma, duas, 3, 4. Calma, gente, eu dividi por 7, não pela 0,7. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. Por 0,7 vai ser 0,0025. Aí, se a gente colocar em notação científica, vai ser, ó, 1, 2, 3, vem a vírgula aqui, então vai ser 2,5 vezes 10 a menos 3. Quando a gente anda a casa para a direita, a gente coloca menos, né? Ou seja, qual que é a alternativa correta? Alternativa A. Bom, cheguei quase a 40 minutos de aula e eu falando que não ia demorar muito. Mas enfim, gente. Sextou, um beijo no coração de vocês. Só vocês assistirem a aula no 2x, que dá tudo certo. Enfim, até bons estudos.